Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título Crescendo em Sabedoria e Fé, parte 7. Essa é a última parte desse tema. E nós vamos ver no capítulo 5 de Tiago que ele nos fala da necessidade de esperar pacientemente no Senhor. Sabemos que Davi também nos encoraja. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. E você, com certeza, ficará satisfeito ao ver quão prático é o conselho de Tiago com respeito a essa virtude extremamente necessária, mostrando como ela pode ser cultivada. Nós aguardamos a vinda do Senhor, assim como os gregos esperavam a visita oficial de um monarca à sua cidade. E a espera que provém da promessa da sua vinda nos ajuda a aguardar pacientemente. Quando ele chegar, ele colocará cada coisa em ordem. Ele fará as coisas certas. Ele corrigirá todos os abusos. Ele trará libertação de todo o nosso sofrimento. Tiago menciona os profetas do Velho Testamento e Jó como exemplos daqueles que suportaram injustamente sofrimentos e tribulações. A mulher que está crescendo em fé coloca as suas esperanças nas promessas de Deus. Isso também vale para os homens. E a promessa da vinda de Jesus é a promessa do que está por vir. E eu pergunto, onde os seus olhos estão fixados? Aqui embaixo, nos pecados que nos embaraçam, nos sofrimentos que você tem enfrentado, ou para cima, de onde o Senhor virá? Nossa paciência é alimentada à medida que você e eu olhamos para a promessa da sua vinda. Nós vivemos com o que é, mas nós temos a promessa do que há de ser. E entre essas duas condições, nós temos o nosso tempo de espera. Nós podemos nos preocupar, sofrer, inquietar ou então desenvolver um coração paciente. E eu pergunto, qual é a sua escolha? Aquietai-vos, ou seja, seja paciente e sabei que eu sou Deus, como está escrito no Salmo 46:10. Depois, Tiago ele volta ao início. No primeiro capítulo da sua carta, no versículo 5, ele diz que devemos orar e pedir a Deus por sabedoria, da qual precisamos para crescer na prática da verdadeira fé. E agora, ele escreve novamente, em suas últimas palavras, a respeito de oração, sobre oração eficaz e fervorosa. Tiago transmite uma série de mandamentos. Em nossas conversas, precisamos simplesmente usar de honestidade, dizendo aquilo que realmente nós queremos dizer e querendo dizer aquilo que realmente nós dizemos. Com essa ressalva, Tiago então se dirige ao assunto oração. Veja o que aprendemos em poucos versículos, quando Tiago convoca toda a igreja a orar. Aqueles que estão sofrendo. Há uma referência específica àqueles que estão sendo perseguidos, injuriados e maltratados. Também aqueles que estão alegres, aqueles que foram favorecidos o suficiente. Estando alegres, devem cantar louvores, que é uma forma de oração. Na prática, Tiago escreve: se você tem um problema em sua vida por causa de um sofrimento circunstancial, busque a Deus em oração. Se tudo vai indo bem e você está alegre, exalte a Deus com louvores. Aqueles que estão doentes devem chamar os líderes ou presbíteros da igreja.
os líderes devem orar por aquele que está doente, e a oração, cheia de fé dos presbíteros, restaurará a plenitude espiritual àqueles que estão fracos e derrotados, tanto física como espiritualmente. Aqueles que pecaram. Tiago tem um assunto principal em mente, e esse assunto é o pecado. Mais do que a unção com óleo e a cura, ele quer enfatizar a oração e o pecado. Para Tiago, todos os cristãos devem confessar os seus pecados e orar uns pelos outros. Aqueles que oram. Todas nós devemos ser uma daquelas que cuidam, que ouvem e que oram umas pelas outras. Deus quer que sejamos libertos de todo e qualquer pecado que nos prejudique. É difícil admitir erros, pedir para alguém orar e buscar o perdão. Mas no fim, nós estaremos melhores. E como Tiago indica com isso, nós evitaremos disciplinas mais severas. O Salmo 32 nos mostra o peso do pecado e o maravilhoso benefício de confessar as nossas faltas. Veja o que está escrito no versículo 3 a 5 desse salmo. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim, devemos buscar andar honestamente, admitir os nossos pecados, quando falhamos, e apelar aos outros pelas suas orações eficazes em nosso favor, fazendo o mesmo pelos outros, orando sempre. E depois nós vamos ver que Tiago, ao terminar a sua carta, o faz de uma forma abrupta. Ao contrário de Paulo, Pedro, João e Judas, não existem na carta de Tiago palavras de despedida, nenhuma bênção final ou mesmo ação de graças. Mas a conclusão de Tiago está de acordo com o tom dado por ele em toda a sua carta. Sem divagações, com palavras diretas e objetivas. Tiago profere o seu grande desafio final a todos os cristãos, encerrando a sua epístola como um pastor que encoraja e apoia as suas ovelhas. Nos 2 últimos versículos, Tiago fala para aqueles que se desviam da verdade. Os membros da igreja devem procurar converter essa pessoa do seu erro, para que retorne ao caminho da salvação. Paulo também nos aconselhou sobre como assistir àqueles que caíram em pecado. Está escrito, Gálatas 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejam também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mateus também tem um conselho para nós, que se encontra no capítulo 18, versículos 12 a 14, e diz assim: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. É importante atentar para os outros,
Mas uma mulher, por exemplo, de verdadeira fé, deve também atentar para si mesma. Não deixe a passividade ou a apostasia entrar em sua vida. Veja alguma das coisas práticas que Pedro diz que eu e você podemos fazer para crescer em nossa fé. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 10. Outra forma de nos desviarmos da verdade é deixar o melhor, aceitando apenas o bom. E aí acabamos a epístola de Tiago. E o que Tiago quer para nós? Mulheres de verdadeira fé e sabedoria? Ele quer que nós estejamos certas do que devemos fazer a respeito daqueles que se desviam da verdade. E enquanto não nós o fizermos, as bênçãos serão triplicadas. Nós ajudaremos um pecador a se afastar dos erros dos seus caminhos. Nós estaremos cooperando com Deus ao salvar uma alma da morte. Nós estaremos ajudando a cobrir uma multidão de pecados. E assim, Tiago nos chama para deixarmos as obras negativas que não devem ter lugar na vida de um cristão. E em vez disso, nos chama para orarmos uns pelos outros, para amarmos e nos importarmos o suficiente para que alcancemos, em lugar de julgar e criticar, aqueles que estão se desviando. Esse tipo de amor ajuda o pecador a se converter do seu caminho errado e o salva da morte. E então, quais seriam as suas obras? Obras de amor ou obras de rejeição? Obras que abençoam ou obras que amaldiçoam? O resgate do pecador ou a sua condução ao julgamento? Minha irmã, que as obras da sua fé possam expressar as palavras dessa fé, que a prática da sua fé possa acompanhar a confissão dessa fé e que o seu caminhar possa se alinhar com o seu falar, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensina-nos, Pai, a poder viver esta palavra, a falar a verdade, a olhar para os nossos irmãos, para os nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, com o mesmo amor que o Senhor tem, para que venhamos ter a certeza e a convicção de que estamos ajudando uns aos outros, fazendo com diligência aquilo que o Senhor nos chamou. Estamos também associando a nossa vida
o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e principalmente o amor. Porque é a tua palavra que nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E hoje nós estamos aqui apresentando diante do Senhor a nossa vida, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões e os nossos pecados. E temos a certeza e a convicção, Pai, de que o Senhor está a cada dia nos ajudando a fazer com que a tua palavra verdadeiramente seja praticada no nosso dia a dia e que todos possam ver, através das nossas vidas, a luz do Senhor, possam conhecer o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus. Aleluia.